Boa tarde. Vamos iniciar a aula prática número 9. Vimos nas aulas anteriores, ou na aula anterior, a Carta Corine Land Cover, CLC, e a Carta COS, Carta de Ocupação do Solo. Agora vamos explorar essas duas cartas relativamente ao Parque Natural do Alvão e vamos analisar as alterações ao uso e à ocupação do solo entre 1990 e 2007. Vamos utilizar o modelo digital do terreno, cartas de uso e ocupação do solo, carta de áreas ardidas e rede viária. Na aula de hoje vamos apenas concentrar na carta de uso e ocupação do solo. Começamos por criar um projeto em ArcGIS, utilizando como sistema de coordenadas o Lisboa Ford Gauss IGE, portanto o HG Lisboa Militar, uma vez que as folhas da Carta Militar estão afetas a esse sistema e vão servir de base a todo o nosso trabalho. Carregamos do Atlas do Ambiente Digital os polígonos referentes às áreas naturais. Através de uma seleção por atributos, selecionamos o Parque Natural do Alvão, que fica identificado, botão direito, Data, Export Data, e criamos um polígono só para o Parque Natural do Alvão. Num segundo passo, carregamos o cartograma 25K, que está disponível na página da internet do Exército Português. Utilizamos uma seleção por localização, agora não por atributos, mas por localização, e vamos pedir ao programa que selecione, a partir do cartograma 25K, todas as áreas que intersetam o polígono referente ao Parque Nacional do Alvão. O programa seleciona estas três folhas, novamente com o botão direito, Data Export, Export Data, e ficamos com o cartograma 25K para o Parque do Alvão e o polígono referente ao Parque do Alvão. Segunda fase, ou terceira fase, carregamos a Corine Land Cover 2006, a última que está disponível, procedemos à devida transformação do sistema ETRS 89 para o sistema Datum Lisboa e ficamos com a nossa carta georreferenciada ao Datum Lisboa. Para termos a certeza de que todo este processo está bem georreferenciado e que há coerência espacial, carregamos a folha número 101 da Carta Militar, série M888, 125.000, e podemos verificar que o polígono da CLC referente à barragem e à albufeira de Lamasdolo está no sítio correto. Portanto, confirma-se a boa georreferenciação. Podemos passar à fase de cortar a CLC apenas pelo limite do Parque Natural do Alvão. Como? Utilizando o Arc Toolbox, Analysis Tools, Extract, Clip. O que é que vamos cortar? A Corine Land Cover 2006. Por onde? Pelo limite do Parque do Alvão. Muita atenção ao local onde vai ser gravado o novo ficheiro. Tem que ser a nossa pasta de trabalho e não os temporários do ArcGIS. E temos que dizer, acedendo a Environment, que o sistema de coordenadas de saída passa a ser o mesmo do projeto Lisboa Ford Gauss IGE e não o ETRS originalmente carregado, para que toda a informação esteja no mesmo sistema de coordenadas. Cumpridos estes requisitos, fazemos OK e ficamos com a folha da carta Corine Land Cover cortada pelo limite do Parque do Alvão. Fazemos a representação gráfica e é este o aspecto. Numa quarta fase, temos que abrir a tabela de atributos e recalcular a área de cada polígono, uma vez que quando se trabalha em formato shapefile, após um corte ou após qualquer uma operação de corte ou interseção, o valor da área aqui inscrito é o valor original. Portanto, temos que recalcular para que ele fique afeto aos polígonos que estão dentro da nossa área. Posteriormente, vamos sumariar qual é a área afeta a cada tipo de uso e ocupação do solo. Botão esquerdo sobre designação, Summarize, o que é? O somatório da área. A tabela mostra-nos 11 entradas, ou seja, toda esta área tem apenas 11 tipos diferentes de ocupação do solo e podemos ver que mais de 50% da área ou é vegetação esparsa ou é zona de floresta aberta, cortes, ou seja, mais uma vez, vegetação esparsa. Isto significa que mais de 50% da área do Parque Natural do Alvão ou não tem árvores ou tem apenas vegetação rasteira. Passemos agora à COS 90, portanto, à Carta de Ocupação do Solo de 1990.
cortamos pelo limite do parque, atualizamos a área de cada um dos polígonos, carregamos a COS 2007, cortamos, atualizamos a área dos polígonos e estamos agora em condições de começar a analisar cada uma destas peças. Reparem que a carta de ocupação do solo, a COS, tem mais de 300 polígonos, enquanto que a carta CLC tem menos do que 100 polígonos. Só por aqui vemos a diferença de desagregação ou a diferença de pormenor. De qualquer maneira, podemos ver que em 1990 cerca de 20% da área era ocupada por pinheiro bravo, portanto, floresta de resinosas, e em 2006 tínhamos apenas 15%. Podemos ver que para qualquer uma das datas, as zonas sem árvores andavam à volta dos 50%. Comparando agora as duas COS, podemos ver que o nível de detalhe é semelhante para ambas e que o grau ou a percentagem de área ocupada por uma das classes é semelhante nas duas datas, exceto a vegetação mais baixa e os matos que apresentam diferenças muito grandes. Atenção que quando se comparam duas peças cartográficas é necessário proceder-se à uniformização da legenda. Passando agora ao objetivo específico desta aula, analisar quais foram as alterações ao uso e ocupação do solo entre 1990 e 2007. Uma vez uniformizadas as legendas, podemos passar à interseção destas duas peças, portanto, utilizando outra vez o Arc Toolbox, agora uma ferramenta de Overlay, Intersect, e vamos dizer que queremos intersetar a COS 2007 com a COS 1990, atenção ao local onde vai ser gravado este resultado e ao nome da nova shapefile. O programa produz uma nova peça, uma nova shapefile, em que temos o campo referente à ocupação do solo em 2007 e o campo referente à ocupação do solo em 1990. Estes campos apresentam os valores para cada uma das datas. Criamos um campo novo, que vamos designar por Ocupe 0790, do tipo texto, e vamos preencher utilizando a expressão legenda da COS em 2007, separado pela barra vertical, legenda da COS em 1990. Fica criado um campo em que à esquerda temos a legenda em 2007 e à direita a legenda em 1990. Podemos ver que, por exemplo, para o pinheiro bravo, em 90 e em 2007 era o mesmo tipo de ocupação, mas já aqui houve uma alteração da ocupação. Podemos ver que o tecido urbano cresceu substancialmente em 2007, ocupando espaço quer agrícola, quer florestal, em 1990. Podemos também pedir para criar um campo novo, vai ser do tipo binário, onde vamos registar se houve ou não houve alteração ao uso e ocupação do solo. Portanto, criamos um campo novo designado por muda 90-2007, do tipo número inteiro com 2 dígitos, fazemos uma seleção por atributos sobre este campo, dizendo que queremos selecionar todas as entradas aonde a ocupação do solo em 2007 era igual ou é igual à ocupação do solo em 1990. O programa seleciona os campos todos e depois, através de uma opção da tabela, fazemos a transformação ou a inversão da seleção, de maneira a que o programa seleciona agora todos os campos que são diferentes. Os que são iguais já tinham 0 por natureza. Ao invertermos a seleção e ao acedermos aos que são diferentes, podemos preencher com o valor 1 e ficar com 0 aonde não houve alteração. Por exemplo, Pinheiro Bravo, não houve alteração. Pinheiro Bravo, culturas anuais, houve alteração. Se fizermos agora a representação gráfica desta alteração, temos a verde o que se manteve e a laranja aquilo que se alterou. Podemos ver que se manteve o mesmo tipo de ocupação do solo em 32% dos casos e que em 68% houve alterações ao uso e à ocupação do solo.
Na próxima aula vamos continuar a resolver este exercício e a explorar estes dados. Muito obrigado pela atenção.